E ele vai dizer assim: mas o senhor da vinha pensou, eu vou mandar meu filho, ao meu filho eles respeitarão, pois é meu filho, é o herdeiro, eu vou mandar meu filho para buscar os frutos. Mas os homens maus, diz o texto, os homens maus, quando viram o filho, lembra o que foi que ele diz? Eles pensaram assim, diz o texto: ele é o filho, ele é o herdeiro, matemos ele e tomemos a herança. E os homens maus também mataram o filho do senhor da vinha. Os lavradores maus também matam, na tentativa e um pensamento insano de que ao matar o filho do senhor da vinha, tomariam posse de toda a herança da vinha. E o texto vai dizer que eles agarraram, lançaram, está no versículo 39. Eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. E quando Cristo está dizendo isso, irmão, é como se Cristo está narrando as cenas do próximo capítulo. Não tem, né? As séries de TV, e lá no final diz assim: cenas do próximo capítulo. É como se Cristo estivesse narrando para ele as cenas do próximo capítulo. Sabe qual é o próximo capítulo? Vocês vão me pegar, vocês vão me arrastar, vocês vão me chicotear, vão levar para fora dos muros de Jerusalém, que foi assim que Cristo foi crucificado, e vão me crucificar e vão me matar. Mas eles ainda não compreendiam, mas Cristo sabia e compreendia. É assim que a história vai se repetir. A história vai acontecer, vocês vão matar. É como se Cristo estivesse narrando, irmão, o que iria ocorrer. Ele foi morto, Cristo foi morto fora dos muros de Jerusalém, morto pelos aqueles próprios que escutaram a narrativa desta história, desta parábola. E Cristo faz uma pergunta: o que o senhor da vinha fará a estes maus servos? Cristo pergunta para eles: o que o senhor da vinha fará a estes maus servos? Lavrador, ou estes maus lavrador? E eles são conscientes. Eles dizem, como eu já até citei esse texto, eles dizem: olha, quando ele vier, matará a todos estes maus lavradores perversos. Eles mesmos se intitularam de perversos. O senhor da vinha matará a todos esses lavradores, pois são perversos. E a vinha será dada a outros lavradores, que deem a sua parte. Olha que coisa, que deem a sua parte no tempo da colheita. E aí, irmãos, eu quero que nós tenhamos essa consciência nesta noite, que esses outros somos nós, que recebemos a dádiva de Deus, que recebemos o dom da salvação, que recebemos agora a vinha. A vinha foi nos confiado, irmão. O reino de Deus agora foi nos confiado. Mas olha o que é que ele espera de nós. Ele espera que nós frutifiquemos. Há uma palavra aqui, uma palavra para nós, no sentido, irmão, de que, embora graciosamente nós recebemos a vinha que ele nos deu, graciosamente ele nos deu. Se nós olharmos aqui, quando eu olho para cá, ou vocês também, quando nós olhamos um para o outro aqui, irmão, nós refletimos como a graça de Deus é algo maravilhoso. Talvez tenha gente aqui que era para estar morto, talvez tenha gente aqui que era para estar aleijado, talvez tenha gente aqui que não era nem para mais estar aqui. Talvez você, se você olhasse para a sua trajetória, você não tinha condição nenhuma
de constituir família, de fazer nada, de crescer, de ter uma profissão, mas você teve, sabe por quê? Porque graça foi te dada, graça foi dispensada, o favor de Deus foi te dado, o reino de Deus nos foi confiado, aleluia. E sabe o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dar frutos a Ele, nós temos que dar a nossa parte, nós temos que o adorar, nós temos que servir, nós não podemos ser maus lavradores. O mundo, interessante isso, que isso, essa palavra nos faz refletir, irmão, que agora nós que somos os lavradores dessa vinha, eu queria levar você a refletir sobre isso. Nós agora somos estes lavradores. E a pergunta é, somos maus lavradores? A pergunta é essa, né, irmãos amados? Somos maus lavradores? Damos frutos? Ou estamos aqui assim, não, eu aceitei Jesus, eu estou lá na igreja, aí eu vou. Aí a igreja tem que me alimentar, os irmãos têm que me servir, tudo. Não, irmão, aqui é lugar em que nós nos alimentamos, mas também damos alimento. Nós somos abençoados, mas nós também abençoamos. Nós servimos, somos servidos, mas também servimos. Somos todos trabalhadores desta vinha. O dono da vinha estar aqui. O dono da vinha, pastor, mas eu não sirvo por causa disso, por causa daquilo, por causa do trabalho, por causa não sei de quê, por causa do meu matrimônio, por causa do meu filho, por causa do meu emprego, Não, irmão. Quando você vai para o texto, olha o que o texto diz. O Senhor da vinha deu todas as condições de você frutificar. Não tem justificativa. Quem recebe essa palavra aí, irmão? Não tem justificativa, irmão. O texto é bem claro. Ele comprou, ele cercou, ele mandou perfurar poço, ele mandou fazer o lugar para pisar a uva. Pronto, meu filho, está tudo aí. É eu que te dou. Eu te dei vida, eu te dei fôlego, eu te dei entendimento, eu te dei saúde. Se levanta, canta, adora, serve, porque tu é lavrador desta vinha. A reflexão é essa. Agora nós somos os lavradores. E que tipo de lavradores somos nós? A vinha está nos confiada. Eita, Jesus. É uma responsabilidade ou não é, irmãos? É a responsabilidade. E aí, ele continua. Eu quero continuar, porque a palavra é muito longa, é muita coisa, mas eu quero ser bem objetivo. Eu quero dizer uma coisa. Os maus mataram o filho e celebraram a morte do filho na doce ilusão de que a herança, agora, por conta do filho estar morto, seria deles. E eu quero trazer uma reflexão para nós nessa noite, irmãos. O mundo e os maus continuam rejeitando o filho. E nós que abraçamos o filho, continuamos sendo rejeitados pelo mundo. Hoje de manhã foi dito aqui, e eu não estou dizendo, pastor, mas eu estou dizendo um mundo pecaminoso, um mundo político, a estrutura mundana que reina de pecado, de orgia. Esse mundo, ele nos rejeita, porque ele é treva e nós somos luz. No capítulo 17 de João, diz assim, como nós estudamos hoje, diz assim, Pai, eles vão ser odiados, porque o mundo me odiou, vão odiar ele também, por causa da tua palavra. Eles continuam rejeitando o filho, mas nós estamos aqui, irmão, abraçando o filho, porque o filho é a nossa salvação, o filho é a nossa vitória, o filho é a nossa vitória. Ao olharmos para o filho, nós não pensamos assim, vamos matar ele para ter acesso à herança. Não, é por ele. É através dele, é através da vida dele, é através da obra dele que temos acesso à herança. Assim como o filho foi morto na cruz e foi ridicularizado por alguns,
Eu quero dizer nessa noite, noite de Santa Ceia, noite em que nós rememorizamos o sacrifício de Jesus. Irmão, a cruz não foi o final, foi o começo. A morte do Filho não é a vitória dos maus, porque os maus não têm vitória. Há juízo para os maus, não há vitória. E com a morte do Filho, aleluia, o final dessa história não é contado pelos maus, mas o final dessa história é contado pelos perdoados. Os perdoados através do sacrifício do Filho. Eu me encaminho para o final para trazer 3 aprendizados e lições desta parábola. 3 aprendizados, 3 lições que nós devemos tirar desta palavra. A primeira, irmão, a graça é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Não é uma pretensão, mas nós já entendemos o que é a graça. Nós já sabemos o que é a graça. Mas a graça que nos alcança, a graça que nos perdoa, a graça que nos redime, ela também é uma graça que nos responsabiliza. Nós temos uma responsabilidade com o Senhor da vinha. Viu, igreja? Nós temos uma responsabilidade com o Senhor da vinha. Já dizia uns estudiosos que diz, a graça, deixa eu ver se eu me lembro da frase. A graça é de graça, mas a graça não é barata, né? Alguma coisa assim. A graça, por mais que foi um favor que nós recebemos de Deus, um dom, um presente, né? Assim que diz Efésios, um dom que recebemos de Deus, mas ela nos responsabiliza, irmãos. Ela nos dá uma responsabilidade para frutificarmos. A graça, ela nos capacita, amém, igreja? A graça nos capacita. O dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu, a unção que Deus te deu, tudo que tu faz para Deus, da forma que tu faz para Deus, foi a graça que te capacitou, mas ela só te capacitou para tu servir a Ele. Nós temos que ter essa responsabilidade. É uma graça que nos responsabiliza. Quando o Senhor da vinha vier, Ele vai tirar a vinha dos maus lavradores. E nós temos que ter essa consciência, irmão. Deus tira, Deus dá, e a gente não valoriza. Deus dá e nós não servimos. Deus dá e nós queremos fazer de qualquer jeito. Escute essa palavra nessa noite. Não, aqui é para Deus dar de qualquer jeito. Não, para Deus faz de todo jeito aqui. Não, está repreendido. Esse espírito não provém de Deus. É para Deus, é o meu melhor. Sabe por quê? Porque Ele me deu graça para fazer o melhor para Ele. A graça dele é isso, é nos capacitar, ela nos responsabiliza, irmão. Aqui não é um lugar só de acalento, aqui é muito bom. Estar na casa de Deus é bom, não é, irmãos? É bom estar na casa de Deus. Nós nos sentimos acalentados pelo Espírito, pela comunhão, mas também nós devemos servir de acalento ao outro. Amém, igreja? Amém. A graça nos responsabiliza. Segundo ponto. Devemos cuidar, irmãos. Segunda lição. Devemos cuidar para não rejeitarmos o Senhor da vinha. Tenha cuidado para você não rejeitar o Senhor da vinha. Nós rejeitamos o Senhor da vinha quando nós resistimos à correção de Deus. Aqueles homens, aqueles maus lavradores, eles tinham o coração fechados para a correção. Eles não reconheceram a misericórdia de Deus quando Deus mandou uma segunda oportunidade, uma segunda tropa de servos para receber os frutos. Eles não viram a misericórdia de Deus e mataram da mesma forma que eles fizeram. Eles também não viram a misericórdia de Deus
quando o senhor da vinha disse: não, mesmo assim eu ainda não vou aplicar juízo sobre eles, eu vou dar mais uma oportunidade, e agora eu vou ser mais claro ainda, eu vou mandar meu filho. Mas mesmo assim, eles negligenciaram, rejeitaram o senhor da vinha. Devemos cuidar para não rejeitarmos o senhor da vinha, e rejeitamos quando resistimos à correção de Deus. Lembre-se, igreja do Senhor, nós agora somos os lavradores. A vinha está nos confiada. E ai de nós, se não ouvirmos ou se rejeitarmos a voz do nosso Senhor. É um tempo, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado. Eu até botei aqui: rejeitamos a voz de Deus como quando desdenhamos das vozes que Deus levantou. Jerusalém desdenhava das vozes dos profetas. Nós vivemos um tempo, irmãos, da facilidade, de assistir o culto em casa, né? E aí quando a mensagem não é boa, não, essa mensagem aqui, peraí, deixa eu procurar outro culto. Só com o dedo, deixa eu procurar outro culto. Ou então, aqui mesmo. Não, essa mensagem aí está muito, tá ardendo, está batendo na ferida, o sal está batendo na ferida. Eu vou ali em casa, eu vou dar uma voltinha ali. Eu não vou mais nem nessa igreja, não. Essa igreja aí está muito radical, está muito fanática. É não, irmão. É porque você está rejeitando a voz do Senhor da vinha. Esta é a verdade que você precisa ouvir. O Senhor da vinha está falando e você está tentando silenciar a voz do Senhor da vinha. Mas a lição de hoje para você é: não rejeite o Senhor da vinha. Você pode até tentar silenciar. Pode até se fingir que não está falando. Mas você sabe que ele está falando. Eles sabiam, irmãos. Eles faziam de forma consciente. Eles tinham plena consciência do que era para ser feito. Os frutos, é o Senhor, é o servo, vem buscar os frutos, está aqui os frutos. Eles sabiam, mas tinham um coração obstinados e rejeitavam o Senhor da vinha. Nós rejeitamos o Senhor da vinha quando vivemos sem senso. Isso aqui é muito importante para eu falar para vocês nessa noite. Quando vivemos sem senso de prestação de contas. Achamos que o Senhor da vinha nunca vai nos chamar para acerto de conta. Vive a sua vida de todo jeito. Todo jeito. Não, aqui está bom demais. Vive a vida de todo jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmão. Tem um dia que o Senhor da vinha nos chama para acerto de contas. Não viva a sua vida com o senso de que nunca você prestará conta. Vai prestar conta. Você vai ser chamado a prestar conta. Quando a gente vive com esse senso de que nunca prestaremos conta do Senhor, né? Nunca nós rejeitamos a Deus. E o terceiro e último ponto. Quando desprezamos o Filho. Terceira lição. Devemos ter cuidado de não desprezar o Filho. Irmãos, essa igreja não existe para sustentar a história de homens. Por mais que os nossos pioneiros tenham sido homens de Deus, homens devotos, que dedicaram, mas ela não está sustentada e nem edificada para valorizar o nome de homens. Ela não está sustentada nem edificada em sua própria história. Ela nem está sustentada nem edificada em seus próprios dogmas. Ela está sustentada e edificada no Filho, em Jesus Cristo o Senhor. De manhã nós estávamos falando sobre unidade. Eu ainda disse assim: irmão, só tem uma coisa na igreja que é unanimidade. Porque a igreja ela anda em unidade, mas não em unanimidade. Unidade é diferente de unanimidade. Mas tem uma coisa que é unânime dentro da igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Nisso não há discussão. Ele é o Senhor das nossas vidas.
Tudo aqui gira em torno do Filho, igreja. O Filho é o Senhor da vinha. O Filho é maior dos maiores. No Salmo 2, eu me lembro do Salmo 2, quando o salmista diz assim, olha, os reis da terra, no Salmo 2, os reis da terra se amotinaram, se juntaram e vão se levantar, mas o rei, o Senhor que está entronizado, ri dos reis da terra, zomba dos reis da terra, oh glória! Aí ele diz assim no versículo 10, Salmo 2, deixa eu abrir aqui, aí ele diz assim no versículo 10 do Salmo 2, esse versículo é maravilhoso, irmãos. No versículo 10, ele diz assim, por isso, ó reis, é como se ele estivesse dando um aviso, por isso, ó reis da terra, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor e o exaltem com tremor. Esse é o nosso Deus, o Filho do Senhor, da ceifa, da vinha. Ele é a nossa salvação, irmão. E é interessante quando nós meditamos, porque Cristo diz assim, Cristo diz assim, quando eles respondem, Cristo diz assim, olha, a pedra, versículo 42, do 21, a pedra, vocês nunca leram nas Escrituras, está lá em Salmos, vocês não leram Salmos? É como se Cristo estivesse dizendo assim, vocês não leram Salmos? Está lá, que diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. E eu termino essa reflexão dizendo para nós nessa noite, a cruz, mais uma vez, não foi a vitória dos maus, foi a vitória dos perdoados. Porque Pedro, lá na sua carta, isso é maravilhoso, irmãos, lá na sua carta, no capítulo 2, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz assim, esta é a pedra, aleluia. Versículo 6 do capítulo 2 do 1 Pedro, ele diz assim, eis que ponho em Sião uma pedra angular, e aí ele continua, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Aí eu acho lindo, irmãos, porque Pedro sintetiza toda a narrativa da parábola, irmão Edson. Porque ele diz assim, olha, os que creem, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Quem crê, irmão? Eu creio. Para nós, esta pedra é preciosa, irmão Cláudio. Para os que não creem, esta pedra é uma pedra de tropeço, ela vai fazer você cair. Mas para os que creem, aí ele começa, olha o que ele diz, mas para os que creem, aí ele começa, vocês, porém, que crerem serão geração eleita, aleluia, vocês serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem fez isso? A pedra rejeitada, mas que por nós foi abraçada. A pedra que o mundo rejeitou, mas que nós aceitamos. A pedra que o mundo não reconheceu, mas nós vimos a vida nele. Aleluia! Hoje foi dito aqui para terminar, João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que creiam em Cristo como o único e verdadeiro Deus. Quer vida eterna, meu amigo? Quer vida eterna, minha amiga? Quer vida eterna, meu irmão? Abrace essa pedra, abrace o Filho. A vitória vem por meio do Filho. Fiquemos de pé nessa noite em nome de Jesus.